Então, gente, sejam bem-vindos. Vamos à nossa aula sobre tipos de rosto. Existem vários tipos de rosto e a gente vai ver o formato, como a gente reconheceu o tipo de rosto da nossa cliente. Porém, eu devo adverti-los que os rostos, normalmente, ele não tem apenas... Raramente um rosto vem com uma característica marcante, ou seja, ele é só oval, ele é só triângulo invertido. É muito comum os rostos terem duas características e até três características, que a gente chama de rosto misto, né? Que ele não tem uma característica única, ele não é definido somente com uma característica. Como é que a gente vai reconhecer o tipo de rosto da nossa cliente? O tipo de rosto a gente vai reconhecer puxando o cabelo da nossa cliente todo para trás, porque franjas, maquiagens, isso acaba disfarçando o formato do rosto. Então, o ideal é que a pessoa venha praticamente sem maquiagem nenhuma e que puxe o cabelo todo para trás para que você observe o tipo de rosto da sua cliente. Coloca o cabelo aqui, você tem que observar o osso frontal, essa base superior, como que ela se combina com a base inferior. Então, você tanto observa, você tem que fazer essa inspeção visual e também através do tato. Você deve deslizar as suas mãos sobre o rosto da cliente para perceber que formato que vai se tomando. Por exemplo, eu deslizo as minhas mãos no meu rosto, no osso frontal, desço aqui até a região malar, que é a região mais larga, então aqui é largo, região malar larga, vou descendo e vou percebendo que vai afunilando e que vai formando um suave bico. O meu rosto, ele é tido como um rosto triângulo invertido. Porém, o meu rosto ele não é somente um triângulo invertido. Ele tem característica de redondo. E essas duas características, tanto o triângulo invertido como o redondo, requer arqueamento para dar a impressão de um rosto mais longo. É isso que vocês precisam prestar atenção nas características do rosto. A maioria são rostos mistos e você vai pegar aquela característica que mais te chama a atenção. Vamos conhecer alguns tipos de rosto. Por exemplo, um tipo de rosto, rosto oval. Excelente para você fazer qualquer tipo de design. Se você fizer uma suave arqueada, uma arqueada mais definida, ou se você fizer uma sobrancelha reta, é o tipo de rosto muito fácil de combinar com qualquer desenho de sobrancelhas. Ele é tido um rosto perfeito, ideal para cortes de cabelo, para maquiagem. Então, o rosto de formato oval é a mesma largura que ele tem aqui no osso frontal, ele vai ter nessa região. Encaixa direitinho a mesma largura. É um rosto compridinho, não exagerado, mas é comprido, fininho e com as larguras exatamente com o mesmo encaixe, bem ovalado, a parte superior e a parte inferior. E qualquer tipo de design que você faça nesse rosto, com certeza será muito bem sucedido. O rosto que eu considero mais difícil de harmonizar é o rosto redondo, que já já a gente vai ver ele. Porém, esse rosto, ele não tem uma característica somente de oval. Percebam que aqui no queixo, ele tem um biquinho também. O que mais me chama a atenção é a característica do formato ovalado. Porém, esse biquinho no queixo, ele também remete a uma característica de triângulo invertido. Então, o ideal para esse rosto aí seria uma sobrancelha suavemente arqueada, que é a sobrancelha mais sensual, mais feminina e mais delicada. Vamos ao segundo tipo de rosto. O rosto redondo. O rosto redondo, ele é mais... ele passa bastante ingenuidade, ele é uma coisa assim que passa aquela coisa de menina mesmo. E a gente precisa arquear essa sobrancelha, deixando ela arqueada, ela angulosa, para que ela dê promova mais atitude a esse rosto, que passa bastante essa impressão de ingenuidade. O rosto redondo requer sobrancelhas realmente arqueadas, vai dar a impressão que ele é mais longo e vai tirar essa coisa, né, de menininha, vai deixar uma mulher mais sensual, vai ficar bem mais bonito, bem mais feminino. Vamos aqui ao próximo rosto. O rosto quadrado. O rosto quadrado, ele tem uma expressão dura, se a gente olhar só o formato do rosto. Ele é um rosto largo em cima, desce retinho, embaixo ele tem a base bem reta. E se você colocar uma caneta num rosto quadrado, ela não vai ficar totalmente, ela não vai virar, como nos outros rostos. Ela vai ficar completamente reta. Fátima Bernardes tem rosto quadrado, formato quadrado. Angelina Jolie tem formato quadrado. Lógico que os outros componentes fazem toda a diferença na harmonização do design. Angelina Jolie, uma mulher linda, de traços singelos,
ou seja, traços perfeitos, qualquer sobrancelha super arqueada, como ela já fez para alguns trabalhos, menos arqueada, tudo fica bonito nela, porque todo esse contexto ele vai contar também na harmonia do nosso design. O rosto com esse perfil quadrado, ideal também é que seja assim o corpo, mais ou menos, ele vai com uma leve subidinha e é um suave arqueado, que é o que vai agradar a 99% das pessoas. Lógico que a gente vai aliar sempre o formato do rosto, também com o gosto, com o perfil, com a personalidade da nossa cliente. Não adianta querer colocar um design que é adequado, por exemplo, o rosto redondo. Sempre é adequado um design arqueado, mas às vezes a pessoa não gosta muito, então você tem que diminuir um pouquinho o arqueado, porque você tem que combinar com a personalidade da sua cliente. É ela que vai carregar esse desenho das sobrancelhas, né? Antigamente, a gente aprendia nos cursos de design que não e até de micro, não receber fotografias que os clientes trazem. Hoje em dia eu penso diferente. Recebam as fotografias, porque aí você vai entender o que a sua cliente está pensando, qual é a expectativa dela em relação ao trabalho. Lógico que a gente não vai fazer um trabalho igual àquela fotografia, mas a gente vai chegar mais próximo, a gente vai explicar para a cliente se dá certo aquele tipo de formato que ela quer no rosto dela. Então, antes de fazer o design, é preciso saber o que a cliente quer. E nada melhor do que uma fotografia, sempre explicando que cada um tem o seu design. O design é pessoal e intransferível. A gente pode fazer um pouco parecido, mas igual ninguém fica a ninguém, com ninguém. Então, a gente está no quadrado, vamos para o rosto diamante. Rosto diamante é conhecido dessa forma, mais pela questão do... não é pela formação anatômica da cabeça, e sim pelo cabelo. O cabelo avança tanto para frente, são pessoas que têm muito cabelo nessa região, inclusive eu tenho também bastante cabelo nessa região, e devido a esse excesso de cabelo nessa região, acaba que forma uma ponta aqui, né? A região malar é larga e desce afunilando, formando um bico, lembrando um diamante. Um suave arqueado também cabe muito bem. É muito importante desenhar as sobrancelhas da nossa cliente, pedir que ela olhe no espelho, que ela faça expressões, que ela levante os olhos, que ela se sinta à vontade para avaliar esse design antes de ser aplicada alguma pintura como a rena. O rosto longo. A gente também tem um rosto longo. O rosto longo, gente, não é o rosto oval. O rosto longo, a característica dele é chamar a atenção por ser muito comprido. O oval ele é delicado, ele é pequenininho. Então, no rosto longo é indicada a sobrancelha de formato, de design reto, exatamente para dar ilusão de ótica, porque esse rosto ele está proporcional ao desenho, então a gente não vai dar aquela ilusão de ótica que o rosto é maior ainda. Rostos curtos, é bom a sobrancelha, é ideal o design arqueado. E no rosto muito longo, um design reto. Quando a gente faz os desenhos de sobrancelhas retas no papel, geralmente o pessoal não gosta, porque ela não tem glamour no papel. Mas no rosto das pessoas, junto com os outros componentes, com o formato do rosto, com o olho, com o nariz, elas ficam muito bonitas. Nem todo mundo veio, hoje em dia os profissionais, normalmente a gente só quer fazer sobrancelhas arqueadas. Mas muitas vezes a reta fica até mais bonita do que uma arqueada. A gente vai ter que levar em conta os outros elementos, né? Então, a gente tem que desenhar realmente para descobrir o melhor formato. A gente tem indicações, mas não é uma regra. Em se tratando de rostos, não existe regra, porque existe rosto com formações, com vários tipos de característica, apesar que a gente pega a característica que mais chama atenção. E nesse rosto há uma personalidade que é diferente, que a pessoa é uma pessoa mais arrojada, gosta mais de maquiagem, então com certeza ela quer sobrancelhas mais arqueadas, mais marcadas, ou é uma pessoa muito simples que não deseja se maquiar. Tudo isso aí vai inserir em se ela vai se sentir bem ou não com o design. Então a parte do design é a principal, a gente desenha com calma, a pessoa se observa e se ela concordar, é que a gente dá um passo à frente, passa para a limpeza e depois passa para colocar a rena ou fazer mesmo uma micropigmentação. A gente tem um rosto triângulo invertido. O rosto triângulo invertido, que é uma das características do meu rosto, o rosto triângulo invertido ele é muito comum. Muitas mulheres têm triângulo invertido, homens também, e requer um formato de sobrancelha suavemente arqueada. Vejam só, todas, eu falei para vocês, exceto longo, que sejam suavemente arqueadas. A mais arqueada, um arqueado mais definido, poderia ser feito no redondo.
Mas vejam bem, a gente tem que ter muito cuidado em arquear demais a sobrancelha de uma pessoa. A gente não pode fugir muito do que ela é, da personalidade dela, da naturalidade dela. Então temos que estudar bastante o perfil da nossa cliente. No rosto do triângulo invertido cai muito bem sobrancelhas arqueadas. Geralmente o arqueamento é exatamente em direção às partes mais curtas do rosto, dando a impressão de rosto mais longo. Uma sobrancelha super procurada, a sobrancelha da Juliana Paz, ela tem esse rosto triângulo invertido, é muito procurada. Muitas clientes chegam aqui com fotografias pedindo. Se é possível, a gente chega bem próximo ao desenho, mas lembrando que ela vai ter dentro do contexto dela, de acordo com o tamanho do olho, da maçã do rosto, ela vai ter aquele desenho adaptado, proporcional aos traços físicos dela. Então, tipos de rosto, a gente para aqui e vamos para a nossa próxima aula.